Você acha que Neste a bateria vai momento, dar? vamos dar início ao júri simulado dos alunos do primeiro ano do curso de Direito das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, Univale. Também com muita honra agradecemos a presença das seguintes autoridades: a digníssima diretora-geral da Univale, a professora Neiva Francisca Estigarribia, a ilustríssima coordenadora do curso de Direito da Univale, professora Silvana Cruz Melo, juiz da Vara Civil da Comarca de Vertarã, José Chapoval, e a procuradora-geral do município de Vertarã, Daniela Barros, e os demais autoridades presentes. Convido o aluno Moisés Bichara para transmitir uma mensagem de fé a todos os acadêmicos do curso de Direito dessa instituição. Os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não levar seu santo nome em vão, guardar domingos de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não levantar falso testemunho e não cobiçar as coisas alheias. Obrigado. Convidamos a aluna Jéssica Hort Reis para que, em nome de toda a turma do primeiro ano do curso de Direito, preste uma singela homenagem à doutora e professora Maria Cristina Viesse. Boa noite a todos. Ser professor não é um ofício para qualquer um. É preciso ser desdobrável e assumir diferentes facetas do dia a dia. Ensinar é compartilhar sua própria experiência, é acreditar que se pode contribuir para a formação de um caráter. Ser mestre não é apenas lecionar, é ser humano e amigo, guia e companheiro. Poucas foram as oportunidades que tivemos para lhe agradecer por tão grandioso trabalho. Neste momento de alegria, aproveitamos para prestar essa justa homenagem a você, queridíssima professora Maria Cristina, a quem roubou nossos corações com sua delicadeza inconfundível. Uma salva de palmas a ela e nos beijos. Peço a atenção e a cooperação de todos para que possamos realçar a beleza e a importância desse evento solene. Para presidir esse evento tão importante e grandioso, convidamos a digníssima doutora e professora Maria Cristina Viesse, docente do curso de Direito, para fazer uso da palavra nessa sessão solene. Boa noite a todos. Estou emocionada, tanta correria. Eu começaria dizendo que esses meus 64 anos, sendo 25 dos cursos do Direito e 8 anos dedicados à Univale, não me correram apenas em contemplação, mas a minha vida toda se desdobrou em prol da educação. O meu coração hoje, um órgão de fé, de esperança e de ideais, como um pêndulo, oscila entre sentimentos de crença e de orgulho a todos os meus alunos do primeiro ano do curso de Direito da Univale. Me orgulho incansavelmente de ter me debruçado aos bancos acadêmicos para dar aos alunos o melhor de mim. Porém, nada seria possível
se houvesse indiferença. Pelo contrário, vocês, alunos, abraçaram em passos rápidos, porque em apenas 5 encontros comigo, vocês, sem medirem esforços, se prepararam para este júri simulado. Júri simulado este que faz parte de um projeto da Univale, com o apoio da mantenedora e professora Neila Estigarribia, e que durante 8 anos vem apresentando o curso de Direito. O curso de Direito nos ensina a ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar palavras certas nos momentos incertos. E tudo isso é em si um ato de amor, apesar das pedras que encontramos no nosso caminho. Portanto, mais é nada, se neste nosso caminho não soubermos amar com respeito e sabedoria. Lembrando agora Cora Coralina, vale a pena lembrar o poema das pedras que diz assim: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi. Desci um tapete perdido, uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro de pedra. E entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida foi quebrando pedras e plantando flores. E entre pedras que me esmagavam, eu levantei a pedra rude dos meus versos. Então, a todos vocês, meus alunos, eu gostaria de dizer que, embora haja pedras na nossa vida, há momentos como este que nos faz tão bem. Desejo a todos um excelente júri simulado e faço a abertura deste evento. Muito obrigada. Convido os alunos a ocuparem seus respectivos lugares. Boa noite a todos. Está instalada a primeira reunião, sessão única, onde serão submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, em data de hoje, nos autos do processo civil sob o número 1/2016, a que responde neste juízo os réus: senhora Juliana Correia, senhora Vânia Cristina, senhor Thaleson Circe e senhora Maria Carolina, pela prática do crime capital no artigo 125 caput do Código Penal, tendo como juiz presidente a excelentíssima doutora Thalia Santos e juiz auxiliares, excelentíssimo doutor José Rogério, excelentíssimo doutor Maria Rafaela, excelentíssimo doutor Maiara Dias, excelentíssimo doutor Kétia Andresa, excelentíssimo doutor Luiz Antônio, excelentíssimo doutor Matheus Reuter, excelentíssima doutora Priscila Magri, excelentíssimo doutor Stark Gomes, excelentíssimo doutor Paulo Santos, estando a acusação a cargo dos promotores de justiça: doutora Jéssica Hort, doutor Moisés Bichara, doutor Bruno Kowalski Pereira, doutor Marcelo Beltrano, doutor Renan da Silveira, doutor Matheus Giro, doutora Larissa Santos, doutor Óbero Gustavo, doutora Gabriela Trisotti, doutor Thaleson Ribeiro, doutora Rafaela Marrone, doutora Milena Goulart, doutor Lorival Júnior, doutor Marcelo Marcos, doutor William Ferrari, doutor Maurício da Silva, sendo jurados os senhores: senhora Jéssica Carolini, senhora Tainara dos Santos, senhor Rafael Mariano, senhor Gabriel Lopes, senhor Gutierre Rocha e senhor José Rogério. Irão depor em plenário as testemunhas Renan Alves e Alexandre Monteiro. Solicito a todos, aos presentes, que fiquem em pé para a entrada do juiz, ainda que desliguem seus telefones celulares e mantenham silêncio. Excelentíssima doutora Thalia Santos e juiz auxiliares: excelentíssima doutora Maria Rafaela, excelentíssima doutora Maiara Dias, excelentíssimo doutor José Rogério, excelentíssima doutora Kathleen Andresa, excelentíssimo doutor Luiz Antônio,
Excelentíssimo Dr. Matheus Reuter, Excelentíssima doutora Priscila Magri, Excelentíssimo Dr. Stark Gomes e Excelentíssimo Dr. Paulo Sérgio. Podem sentar-se. Declaro instalados os trabalhos preparatórios da primeira sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri da Comarca do Guaiporã, Paraná, na qual serão julgados os réus: Senhora Juliana Correia, Senhor Thaleson Cirso, Senhora Vânia Cristina, Senhora Maria Carolina dos Santos, nos autos da ação penal número 1 de 2016, que lhe move o Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 127, 121, caput do Código Penal. E ocupem seus lugares os senhores jurados convocados por esta Corte: Senhora Jéssica Carolina, Senhora Tainara dos Santos, Senhor Rafael Mariano, Senhor Gabriel Lopes, Senhor Gutierrez Rocha, Senhor José Eduardo, Senhor Guilherme Converno. Os senhores jurados não poderão comunicar-se com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, nem se comunicarem entre si, sob pena de exclusão do Conselho e multa. Convoco a todos para que se ponham em pé para o juramento do Conselho Centenário. Peço para que todos os senhores jurados ergam a mão direita para proferir o juramento. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim eu prometo. Leitura da peça do processo. Os 4 acusados são membros da Sociedade Espeológica, uma organização amadorística de exploração de cavernas. Em princípios de março do ano de 2016, penetraram eles, em companhia de Walter Inácio da Silva, na época também membro da sociedade, no interior de uma caverna de rocha de calcário, do tipo que se encontra no planalto central desta comunidade. Já bem distante da entrada da caverna, ocorreu um desmoronamento de terra. Pesados blocos de pedra foram projetados de maneira que bloqueou completamente a sua única abertura. Quando se aperceberam da situação difícil em que se achavam, concentraram-se próximo à entrada destruída, na esperança de que uma equipe de socorro removesse o entulho que os impedia de deixar a prisão subterrânea. Não voltando Walter Inácio da Silva e os acusados às suas casas, o secretário da sociedade foi notificado pela família dos acusados. Os exploradores haviam deixado indicações na sede da sociedade, a localização da caverna que propunham visitar. A equipe de socorro foi prontamente enviada ao local. A tarefa revelou-se extremamente difícil. Foi penal suplementar as forças de resgate originais mediante repetidos acréscimos de homens e máquinas, que tinham de ser transportados à remota e isolada região, que demandava elevados gastos. Um enorme campo temporário de trabalhadores, engenheiros, geólogos e outros técnicos foram instalados. O trabalho de desobstrução foi muitas vezes frustrado por novos deslizamentos de terra. Em um destes, 10 operários se
contratados morreram. Os fundos da sociedade teológica exauriram-se rapidamente e a soma de 800 mil frêleres, obtida em parte por subscrição popular e em parte por subversão legislativa, foi gasta antes que os homens pudessem ser liberados, o que só conseguiu no 32º dia após a sua entrada na caverna. Desde que soube que os exploradores tinham levado consigo apenas escassas provisões, isso ficou também sabendo que não havia substância animal ou vegetal na caverna que lhes permitissem subsistir. Temeu-se que eles morressem de inanição antes que o acesso até o ponto em que se achava que se tornasse possível. No 20º dia, a partir da ocorrência da avalanche, soube-se que os exploradores tinham levado consigo para a caverna um rádio transistorizado, capaz de receber e enviar mensagens. Instalou prontamente um aparelho semelhante no acampamento, estabelecendo-se, deste modo, a comunicação com os desafortunados no interior da montanha. Pediram esses que lhes informassem quanto tempo seria necessário para libertá-los. Os engenheiros responsáveis pela operação de salvamento responderam que precisavam de pelo menos 10 dias. Os exploradores perguntaram então se havia algum médico no acampamento, tendo sido postos em comunicação com a comissão destes, os quais descreveram sua condição e as rações de que dispunham, solicitando uma opinião acerca da probabilidade de subsistirem sem alimento por mais 10 dias. O presidente da comissão respondeu-lhes que havia escassa probabilidade de sobrevivência por tal lapso de tempo. O rádio dentro da caverna silenciou e a partir daí, durante 8 horas, quando a comunicação foi restabelecida, pediram novamente para falar com os médicos, o que conseguido, Walter Inácio da Silva, falando o seu próprio nome e em representação das demais, indagou se eles seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias, acaso se alimentassem da carne de um dentre eles. O presidente da comissão respondeu, a contragosto, em sentido afirmativo. Inquiriu se seria aconselhável que tirassem sorte para determinar qual tempo deles deveria ser sacrificado. Nenhum se atreveu a enfrentar a questão. Walter Inácio da Silva quis saber então se havia então um juiz ou outra autoridade governamental que se dispusesse a responder a pergunta. Nenhuma das pessoas integrantes da missão de salvamento mostrou-se disposta a assumir o papel de conselheiro. Este assunto, Walter Inácio da Silva insistiu se algum sacerdote poderia responder àquela informação, mas não se entrou nenhum que quisesse fazer. Depois disso, se não se recebeu mais mensagem depois da caverna, supondo que unicamente com o doutor serviço e as Bíblias se tornaram os exploradores tinham descarregado. Quando os homens foram finalmente libertados, soube-se que no 13º dia após sua entrada na caverna, Walter Inácio da Silva tinha sido morto e servido de alimento aos seus companheiros. Das declarações dos acusados, acerca do em si que Walter Inácio da Silva foi o primeiro a propor que buscasse alimento na carne de um deles, sem que a sobrevivência seria impossível. Foi também quem primeiro propôs a forma de tirar a sorte, chamando a atenção dos acusados para ficar de dados que casualmente trazia consigo. Os acusados inicialmente hesitaram adotar um comportamento tão desatinado, mas após o diálogo assim relatado, concordaram com o plano proposto. E depois de muita discussão com respeito aos problemas matemáticos que a caso suscitavam, chegaram por fim a um acordo sobre o método a ser empregado para a solução do problema, os dados. Entretanto, antes que
da Silva declarou que desistiu do acordo, pois havia refletido e decidido esperar outra semana antes de adotar um expediente tão terrível e odioso. As outras o acusaram de violação do acordo e procederam com o relançamento dos dados. Quando chegou a vez de Walter Inácio da Silva, uma das acusadas atirou-se em seu lugar, ao mesmo tempo em que se lhe pediu para levantar quaisquer objeções quanto à correção do ânus. Ele declarou que não tinha objeções a fazer, tendo-se a diversa sorte foi morto. Após o resgate das acusadas, e depois de terem permanecido algum tempo em um hospital, onde foram submetidas a tratamento de desnutrição e choque emocional, encontram-se aqui neste momento para responder pelo homicídio de Walter Inácio da Silva. Procedo ao questionamento dos réus e ativos, que não estão obrigados a responder às perguntas, mas que seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo para sua defesa, além de advertir os réus que falem alto, de maneira que os jurados possam ouvir. Senhora Juliana Correia. Quanto na data do fato citado no processo, a senhora tinha conhecimento de que a atividade de explorar aquela taverna oferecia risco? Excelência, eu não me lembro de nada que eu fiz na caverna. Estive submetida a um alto nível de estresse e acredito que não só eu, mas também os meus companheiros estamos muito emocionalmente abatidos. E acredito que não consigo me lembrar de nada que houve dentro daquela caverna. Obrigada, pode ser. Senhora Vânia Cristina. Você e seus amigos mataram seu colega de trabalho com um plano combinado pelos quatro? Excelência, jamais, jamais. Eu e meus companheiros não tínhamos nada contra o Walter. Ele era nosso amigo de trabalho. E me esperava pelo ocorrido. Estávamos em estado de extrema necessidade. Estávamos feridos, com sede, com fome, quase sem ar, longe do nosso convívio familiar, alterados psicologicamente e emocionalmente. Perdão. Com o passar dos dias, a nossa esperança de sair de dentro daquela caverna ia sendo cada vez menor. Isso. Senhor Thaleson Circe, mesmo para espeleólogos iniciantes, era de conhecimento do grupo o tipo de rocha que ora era explorado? Sim, excelência. Mesmo para sermos iniciantes, a gente sabia a rocha que estava explorando e nunca tinha acontecido isso. Obrigada. Senhora Maria Carolina dos Santos. Qual eram as condições psicológicas quando o grupo tomou a decisão de pôr em prática o acordo proposto? De fato, eram as piores condições possíveis. Qualquer pessoa em nosso lugar não teria condições de pensar racionalmente. E todos nós somos capazes de cometer algo ilícito para se proteger. Obrigada. Pode ser mais. Senhores promotores, tem alguma pergunta aos réus? Sim, excelência. É dada a palavra ao doutor Matheus Dírio. Senhor Thaleson, quando, na data do fato citado pela peça, o senhor, juntamente com seus 3 colegas, os réus, estavam presos dentro da caverna com escassas matérias ditas por vocês. Quando a sorte lhe é adversa ao senhor Walter, também testemunhado por vocês, qual foi o plano para que consumasse a execução do senhor Walter? Matar ele. Unicamente, todos os grupos, e sabendo também que tinham escassas matérias. De que materiais? Qual foi a arma do crime? Pau, pedra, faca. Senhor Thaleson Circe, quer responder a pergunta, por favor?
sim, estávamos mesmo escassos de alimento, mas não planejamos isso, não tínhamos nenhum material. Foi sim, sem saber e realmente não é como a gente fez isso. Estava muito de condições humanas e é isso. Pode ser mais. Senhores advogados de defesa, tem alguma pergunta para os réus? É dada a palavra à senhora doutora Milena Duarte. Vou direcionar a minha pergunta à senhora Vânia Cristina. Senhora Vânia Cristina, como você se sente com a morte de Valdo? Por favor, senhora Vânia Cristina, queria responder a pergunta. Doutora, eu me sinto muito abalada. Toda aquela cena não sai da minha cabeça. Eu me vivo a todos os dias. Eles correndo pela fora. Eu não suporto a minha consciência. Oficiais. Eu acho que eu preciso dizer mais nada, certo? Senhores doutores advogados da promotoria, gostariam de apresentar as testemunhas agora? Sim, excelência. Gostaria de chamar o senhor Renan Alves. Senhor Renan Alves, queira se apresentar? Senhor Renan Alves, sabemos que o senhor era amigo pessoal e colega de trabalho de Walter Inácio da Silva. Por isso presumo que o senhor sabia qual era o sentimento dele diante dessa expedição e quais eram os seus planos para depois da mesma. Senhor Renan, alguma vez você viu Walter tratar mal alguns de seus colegas de equipe? É possível que os réus aqui presentes tenham marcado por algum sentimento de ódio acumulado por tantos anos de trabalho? Por favor, senhor Renan Alves, queira responder a pergunta? Não, doutora. Walter era um profissional dedicado e ele só pensava no bem da equipe e no sucesso da expedição. Era uma pessoa muito boa e tratava todos os seus colegas com o máximo respeito e cordialidade. Não acredito que ele tenha sido assassinado por um motivo tão banal. Obrigada. Pode sentar-se. Senhores doutores advogados da defesa, tem alguma pergunta para a testemunha de acusação? Sim, excelência. Por favor, doutora Gabriela. Senhor Renan Alves, em outro momento, esse oficial, que lhe foi questionado sobre a conduta moral e emocional da vítima, o senhor respondeu que a vítima era uma pessoa amiga, responsável e querida por todos, correto? Correto. Com base nisso, qual é a sua opinião sobre o mesmo ter proposto o acordo, o qual foi executado por esses homens? Por favor, senhor Renan. Doutora, essa acusação ela é feita com base no relato dos réus. Não há nenhum fato real que ele tenha proposto esse acordo. Eu não acredito que ele tenha feito.
Gostariam de apresentar mais uma testemunha agora? Não, Excelência. Obrigada. Senhores doutores, advogados de defesa, gostariam de apresentar as testemunhas agora? Sim, Excelência. Gostaria de chamar o senhor Alexandre Monteiro. Senhor Alexandre Monteiro, queira se apresentar. Senhor Alexandre Monteiro, gostaria que me respondesse a seguinte pergunta. Quando, ao tentar minar os indagos, seria possível alimentar-se da carne de um dentre eles? Efetivamente, no momento de decorrer das circunstâncias, esse tipo de pergunta só poderia ser elaborada por uma pessoa mais habilitada psicologicamente? Por favor, senhor Alexandre Monteiro, queira responder a pergunta. Sim, sou profissional há 15 anos e não sou efetivamente na parte de psicologia, sim em clínica geral. E eu posso atestar que todos dentro daquela caverna, num ambiente hostil, insalubre, eles não estavam em perfeitas condições mentais, sanidade mental. E com o alto dor de estresse e a falta de alimentação, isso provocou a desnutrição e a inanição de todos. E isso pode provocar confusão mental no cidadão, se ele não se alimenta. Isso pode provocar confusão mental e fazer com que a pessoa não raciocine plenamente. Foi o que aconteceu com eles. E creio que todos lá dentro só queriam sobreviver. Só isso. Pode sentar. Senhores doutores, advogados da promotoria, tem alguma pergunta para a testemunha? Sim, Excelência. Senhor Alexandre Monteiro, o senhor como médico há 15 anos de experiência, eu acho que o senhor pode me dizer o seguinte: uma pessoa, depois que ela foi morta, o corpo dela enrijece e depois ele fica completamente duro, exala um cheiro horrendo e começa o processo de decomposição? Por favor, senhor Alexandre Monteiro, queira responder a pergunta. Correto. Isso vai depender do local onde se encontra o corpo. Geralmente, o ambiente influencia o estágio de decomposição, a temperatura influencia e o local. Se for, por exemplo, terra ou água, isso vai modificar o tempo para provocar a decomposição. Isso, no estado normal, pode levar de 2 até 6 semanas. No estado normal. Pode sentar. O senhor Alexandre Monteiro está dispensado. É dada a palavra à doutora Jéssica Hort, representante do Ministério Público, senhora promotora, que terá a consulta. Excelentíssimos juízes, nobres jurados, colegas da defesa e os demais aqui presentes. A vida, senhores, é um bem indisponível. Matar alguém de uma maneira tão cruel, mesmo que seja para a própria sobrevivência, é homicídio. Nenhuma vida é mais valiosa que outra. Ambas se equivalem em mesma harmonia e peso. Não somente no Brasil, mas no mundo todo, muitas pessoas passam fome. E nem por isso há qualquer evidência relatada de pessoas que tenham adotado canibalismo para sobreviver. Será que a fome no interior de uma caverna justifica o assassinato e fora dela não? Não se deixe influenciar pelas palavras mentirosas que a defesa pronunciará aqui hoje. O bem da vida humana é inquestionável. Peço a vocês que a justiça seja feita. Obrigada. É dada a palavra ao Dr. Bruno Kowalski Pereira, que terá 1 minuto. Excelentíssimos senhores juízes, nobres jurados, demais presentes,
eu, como representante da promotoria, inicio minha acusação chocado, indignado, revoltado. Esses assassinos aqui presentes mataram o seu amigo Walter, se é que se pode chamar de amigo. Mataram de uma maneira cruel. Mataram o Walter de uma maneira intencional. Senhores, eu digo que ninguém tem o direito de ceifar, de matar alguém igual eles fizeram. Pois bem, o nosso livro sagrado, a Bíblia, diz de forma muito clara: não matarás. Esse é o 5º mandamento, não sendo só necessária a Bíblia. Na nossa Constituição, no artigo 5º dos direitos fundamentais, no seu inciso 3º, diz que nenhum ser humano pode ser submetido à tortura e nem a tratamento desumano. Não foi isso que aconteceu. Esses assassinos aqui devem ser condenados, senhores. A vida é um bem absoluto. Tiraram o bem mais precioso de Walter. Eu peço que eles sejam condenados e que aqui se faça justiça. Muito obrigado. É dada a palavra ao Dr. Marcelo Beltrão. Terá 1 minuto. A minha saudação aos excelentíssimos juízes, de igual modo aos advogados e os nobres jurados. Aqui nós temos um teatro. E além do teatro, nós temos um outro fato, que é a falta de Walter Inácio da Silva. Ele não está aqui hoje. E é justamente por isso que nós estamos aqui. A vida de Walter foi ceifada. Foi ceifada muito mais do que uma vida, mas um projeto de vida. Foi ceifada uma família. Tudo o que Walter gostaria de fazer naquela caverna, tudo se acabou. Em uma nação onde não temos o direito à vida como principal, não podemos dar muito crédito ao nosso código. Mas aqui nós temos a vida como um direito essencial do ser humano, como artigo da Constituição. E onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde a autonomia e a igualdade e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, haverá espaço só haverá espaço para que as pessoas se tornem mero objeto de arbítrio e de injustiça. Obrigado. É dada a palavra ao Dr. Renato da Silveira, que terá 1 minuto. Boa noite, senhores juízes e demais presentes. Diante dos fatos praticados pela caverna, a única tese utilizada pela defesa será da necessidade. Porém, essa excludente atitude não se aplica neste caso. No 20º dia, a vítima fez seu único contato com o Ministério, alegando que estava cavando. Então, ainda não havia cavado. E segundo relatos dos próprios acusados, assassinaram a vítima no 23º dia. 3 dias depois, já se construísse a necessidade, 3 dias sem comer. Segundo Charles Darwin, os mais fortes em situação de perigo sempre sobrevivem. Então, os exploradores não morreriam todos ao mesmo tempo, morreriam o primeiro. Aí sim, os outros se alimentariam deles em plena necessidade. Outro ponto importante que será debatido pela defesa é que após uma discussão de uma suposta quebra de acordo, fizeram um sorteio utilizando parte de dados, onde a vítima não quis participar, ela não concordava com aquilo, e um dos acusados atirou na sua vez, tendo, pela coincidência, sorteado a própria vítima. Ou eles deram uma real demonstração das circunstâncias que contavam pela caverna e que acho que será executado pela defesa. Não resta tudo. Os acusados têm que ser condenados. Não caiam no teatro que será arquitetado pela defesa. Boa noite a todos. É dada a palavra ao Dr. Matheus Silva, que terá 1 minuto. Boa noite, excelentíssimos senhores juízes, nobres jurados, os demais aqui presentes. Eu venho aqui, primeiramente, com indignação, porque diz as testemunhas, lógico, que influenciada pela defesa, que os mesmos não lembram da forma que executaram o Sr. Walter. Não lembram de como foi, se foi um sozinho ou eles todos juntos, mas lembram que lá estava calor, lembram que eles tinham fome, lembram que eles tinham sede, um tanto quanto controversas as opiniões deles, lembram do que é a favor deles, mas não lembram de tantas outras coisas, lembram até que os dados deram contra o Sr. Walter, mas não se lembram da maioria das coisas. Senhores, como acreditaremos nesses tipos de testemunhos, nesses réus,
a única pessoa, segundo eles também, isso eles veem, a única pessoa que se levantou contra eles, a fim de propor uma nova forma de sair daquela caverna, foi o Senhor Walter, esperando que esperassem mais 7 dias. Entretanto, por obra do acaso ou não, bem quem foi contra o grupo, não se encontra nesse tribunal hoje, pois sofreu uma morte terrível dentro daquela caverna. Obrigado. É dada a palavra à doutora Larissa Santos, que terá um minuto. Boa noite, excelentíssimos juízes, pesados jurados e demais presentes. Eu inicio a minha tese indignada com tamanha frieza que esses 4 indivíduos aqui presentes tiveram. Digo-vos que ninguém, exatamente ninguém, tem direito de tirar a vida de qualquer outra pessoa. O exemplo disso é a Bíblia, é o 5º mandamento da Bíblia que nos diz: não matarás, não podemos fazer jus a tal ato. E eles aderiram a isso. Esses 4, a defesa em si pode afirmar que eles aderiram por tal ato, eles cometeram tal delito pelo estado de necessidade, artigo 23 e 24 da Constituição. Porém, não se adequa nesse caso, porque tem que ser provado e impensável, que não acontece aqui, excelências. Esses 4 tiveram tempo de sobra para esquematizar tudo, principalmente não levando o mantimento suficiente, já cientes do que ocorreria. Todos os dias vemos milhares e milhares de pessoas que morrem, passam fome dias, meses e anos na África. E nem por isso eles optam pelo fato do canibalismo como eles fizeram. Então, eu pergunto, quem garante que esses 4 indivíduos, esses delinquentes, simplesmente não torturaram e digeriram parte do corpo do Sr. Walter? Então, como representante do Ministério Público, eu peço às excelências e aos senhores jurados que seja feita a justiça. Obrigada. É dada a palavra ao doutor Oberdan Gustavo, que terá um minuto. Boa noite, excelentíssimos juízes, prezados jurados e aos demais presentes. Eu gostaria de iniciar a minha tese com um curioso fato. Vocês sabiam que quando 2 formigas se encontram, tocam-se as antenas e as feromonas presentes nelas indicam o estado de alimentação uma da outra. E em caso de necessidade, isso pode gerar uma profilaxia, ou seja, uma delas regurgita a alimento uma da outra. Vocês percebem que o inseto ser inconsciente em estado de necessidade, por instinto, ajuda uma outra. Enquanto o ser humano ser consciente em estado de calamidade, como estavam presentes os réus dentro da caverna, e agindo por instinto como irá ligar a empresa, precisaram matar para suprir suas necessidades, creio que em caso de absolução dos réus estará mais do que claro, não só para mim, mas para todos aqui presentes, que o ser humano ser consciente, agindo por livre e espontânea vontade, é inferior se comparado a um inseto. Ser inconsciente e mesmo agindo por instinto, ajuda uma outra. E diante disso eu vos pergunto, será mesmo que a morte de Walter Inácio era mesmo necessária? Era a única alternativa a se recorrer por esses 4 covardes presentes aqui hoje? Muito obrigado, boa noite. É dada a palavra à doutora Thaís Fátima, que terá um minuto. Boa noite, excelentíssimos senhores juízes, prezados advogados da defesa, caros jurados. É com grande indignação, senhores jurados, que vemos uma família em pranto chorar a perda de um excelente pai de família. O senhor Walter é um homem de bem que foi condenado à morte pelos próprios colegas de expedição, um ato premeditado, pois no 20º dia, ao estabelecer em contato com o acampamento, ficou claro que ainda havia alimentos. E no 23º dia, o senhor Walter foi morto por esses assassinos que têm a audácia de alegar estado de necessidade. A defesa nessa noite tentará inocentar os réus, mas o verdadeiro inocente não está aqui para se defender. Os réus diante do Senhor são pessoas más, criminosos perversos. É de extrema necessidade a condenação. Deixe uma pergunta aos senhores jurados. A liberdade de 4 assassinos tem mais valor que a vida de um inocente? Muito obrigada, senhores. É dada a palavra ao doutor Moisés Bichara, que terá um minuto. Boa noite, excelentíssimos senhores juízes, caros jurados e demais presentes aqui. Além de ferir o artigo 5º da Constituição Federal, estes homens cometeram um crime hediondo. Eles feriram o artigo que preza pela vida, excelências. Excelências, nesse caso, não se aplica a legítima defesa. Quem estava em defesa era Walter. Ele teria o direito de matar esses assassinos, porque eles estavam atacando.
quando vem um assassino, vem um bandido na sua casa, assalta a sua casa, ele entra na sua casa e você está armado e ele também. Você tem o direito de matar. Você tem o direito de reagir. Ele não. Ele não tem o direito de legítima defesa. Então não pode ser alegado legítima defesa desse caso. Esses assassinos mataram cruelmente. Além disso, excelência, o dano causado a Walter é irreparável. Ele não tem mais o direito à vida, como esses cidadãos têm. Eles têm direito ainda de pagar pelo que fizeram. Walter não tem mais o direito à vida. Eu peço a justiça e a condenação deste nome. Muito obrigado. É dada a palavra ao advogado de defesa, Dr. Lucas Lira, que terá 1 minuto. Boa noite, excelentíssimos jurados, prezados advogados, senhor promotor. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito difícil, complicado, tentar prever os advogados do deputado, ou pior que isso, que sentem essas almas laceradas que eles são. Olhem bem para elas. A acusação, ela está numa tentativa de, a partir da razão, explicar o que aconteceu lá dentro, ou tentar enxergar os dados, do que eles se lembram, do que eles não se lembram. Olhem bem para isso. Imaginem vocês dentro da caverna. Isso não passa de uma confusão. E eles mesmos não têm palavras para organizar. Tudo que eles expressam são palavras confusas, sentimentos. Se passa dentro desses homens, a gente não sabe o que é. Eu peço para vocês que considerem isso. Aconteceram coisas terríveis. Todos nós sofremos coisas. Vocês querem realmente aumentar essa tragédia? Tem uma família chorando. Vocês querem mais 4? Muito obrigado. É dada a palavra à doutora Gabriela Frisotti, que terá 1 minuto. Boa noite, excelentíssimos juízes, senhores jurados e os demais aqui presentes. Senhores, é muito fácil chegar aqui e acusar esse pobre Celso, dizer que não mataria nem comeria seu amigo para sobreviver. Mas imagine ficar mais de 21 dias sem qualquer alimento, mais de 30 dias trancafiados em uma imensa escuridão. Meus colegas de trabalho vão até dizer que a vida é de valor absoluto e que em nenhum momento podemos sacrificá-la. Mas é justo 10 vidas de operários sacrificadas para salvar as ossinhos exploradores? Se é justo que eles morressem para salvar a vida deles, por que é tão injusto que executassem um acordo entre si para salvar 4 vidas em detrimento de 1? Encerro por aqui. Muito obrigada, excelências. É dada a palavra ao doutor Maurício da Silva, que terá 1 minuto. Boa noite, excelentíssimos juízes, caros jurados, caros de trabalho e demais aqui presentes. Vossa Excelência, eu quero ressaltar que a acusação falou que eles tinham ficado menos de 3 dias sem se alimentar. Mentira, eles ficaram mais de 20 dias sem comer, sem beber. Vocês acham que alguém com mais de 20 dias sem comer, sem beber, estão em sua sã consciência para tomar armados? E eles estavam sob a lei da natureza. E foi o próprio Walter quem tomou todas as decisões de se alimentar da carne de um dentre eles até a chegada do resgate para poder ficarem vivos. E dele também a ideia de tirar a sorte em um par de dados. Vossa Excelência, eu acho que esses réus com certeza já estão condenados pelo resto da vida por suas consciências. Não precisa mais colocar eles em uma cela fechada. Muito obrigado, Vossa Excelência. É dada a palavra ao doutor William Ferrari, que terá 1 minuto. Boa noite, Vossa Excelência, digníssimo jurado, da Procuradoria e demais presentes. É oportuno dizer agora que os acusados por homicídio de Walter Inácio da Silva encontravam-se sob uma extrema necessidade humana e que estavam incapazes de saber o que era legal ou ilegal no momento. Senhores, como operadores de direito, temos o dever e a obrigação de lutar justamente pelo direito. Mas no dia que encontrarmos o direito em conflito com a justiça, lutaremos pela justiça. O direito é que a promotoria exige a condenação e a justiça que deve ser tomada pela absolvição desses inocentes. Por
Porque condenar o inocente não é justo, por tantas pessoas que cometem atos ilícitos estão soltos e ninguém consegue ter a capacidade de chegar aqui nesse momento, como estamos agora, e condenar eles que realmente fizeram crime. Senhores, essas pessoas não são as mesmas, fisicamente e principalmente psicologicamente, pois quem passa por tratamento de desinstrução, de choque emocional, nunca irão se esquecer o motivo que tiveram de passar por esses atos. Então, nobres jurados e vossas excelências, o que se pede dos senhores hoje, nesse momento, é um exame de consciência, porque seus corações enchem-se de justiça, chamando em uníssono uma só palavra: inocente. É dada a palavra ao doutor Marcelo Marcos, que terá um minuto. Boa noite, excelentíssimo juiz, prezados jurados e demais presentes. Segundo os colegas da acusação, o certo artigo 24 do nosso Código Penal não é suficiente para inocentar esses réus presentes. Suponhamos que vocês presentes aqui nesse júri se colocassem nas mesmas condições em que eles se encontravam dentro da caverna, ora com fome por vários dias, analisem e julguem conforme a sua consciência. É bem verdade que estes foram bravos heróis. Sim, bravos heróis. Por ter passado por todos esses desafios que se encontraram dentro daquela caverna. E com o passar dos dias foram ficando cada vez mais debilitados, com fome, sem água, sem qualquer alimento, e nem quaisquer nenhuma condição de higiene. É como arremate. É importante frisar que já não basta, vou usar o termo aqui como castigo, o transtorno psicológico que os réus estão passando. Os réus estão passando por tratamento com psicólogos para que possam repousar sua cabeça em seus travesseiros e poder tirar uma noite de sono. Dormir é uma coisa tão simples, tão banal. Obrigado. É dada a palavra ao doutor Dorivaldo Júnior, que terá um minuto. Excelentíssimos doutores juízes, senhores jurados e os demais aqui presentes. Os 4 réus aqui presentes são vítimas do acaso. No dia do fato citado, eles estavam explorados na caverna, junto com mais ou menos o senhor Paulo. Porém, por conta da ironia do destino, eles se viram presos numa caverna por conta de um desmoronamento. Os dias passavam e eles estavam sem alimento, tendo em vista que no interior da caverna não havia nenhum tipo de forma animal ou vegetal. Assim, um dentre eles deu a ideia de que tirassem na sorte e um deles fosse morto para alimentar os outros. Tempo depois, com a abertura da caverna, soube-se que o Sr. Walter, o autor da ideia, tinha sido morto e fornecido de alimento para que os outros sobrevivessem. Vejam bem, senhores, eles não foram mortos por pura e premeditada questão de vingança, foi por pura questão de sobrevivência, senhores jurados. Peço-lhes que se coloquem no lugar deles, na situação horrível em que eles se encontravam, porque qualquer um de nós aqui faria o que eles fizeram. E peço aos senhores que julguem de forma justa, colocando no lugar de maneira a conter o tal desse processo aqui. Peço aos senhores jurados, encarecidamente, que os senhores julguem, não por vingança condenados. Peço-lhes que julguem por questão de sobrevivência. Obrigado. É dada a palavra à doutora Milena Goulart, que terá um minuto. Senhores jurados, os demais presentes, vocês imaginem o lugar deles. Tá? Vocês acham que estes senhores são assassinos primários? Vocês acham que eles são capazes agora de sair matando para a sua própria sobrevivência? Tá? Eles estavam em estado de necessidade, não tinham outro meio de sobrevivência. Obrigada. É dada a palavra à doutora Rafaela Marrone, que terá um minuto. Boa noite, excelentíssimos juízes, prezados jurados e aos demais presentes. A promotoria aqui alega sobre o fato exposto pelo Tiago. Eu vejo isso como essas pessoas são frias, não se colocando no lugar deles que eles passaram.
tendo o seu psicológico abalado, dizendo que foi um teatro, que eles não estão passando por isso. Pois bem, é muito fácil vocês pensarem que não foi nada, sendo que nós estamos aqui com um teto coberto, com ar-condicionado. E eles sabem que eles passaram de fato a fome, o medo, a saudade da família. Pois bem, eu espero que nessa corte aqui a justiça seja feita. E essa justiça venha absorver os réus, que traga consigo a honra de Walter e dos 10 trabalhadores que sofreram com os deslizamentos também, que morreram. E se esse fato não for absorvido, os réus, que vai adiantar a morte dos 11. Muito obrigada. É dada a palavra ao doutor Thaleson Ribeiro, que terá 1 minuto. Boa noite, Vossas Excelências, doutores advogados, senhores jurados e demais aqui presentes. O que esses homens fizeram foi um contrato aceito por todos e proposto principalmente pelo Walter. Eles não, a nossa lei não se aplica a eles porque eles não estavam no estado de sociedade civil, e sim no estado de natureza. O direito positivo é inaplicável a esses homens. Se o tribunal declarar que esses homens cometeram crime, nossa lei será condenada no tribunal do senso comum. Creio ao contrário, que elas o declaram inocente da prática de qualquer crime. Quero os senhores representantes do Ministério Público utilizar a réplica. É dada a palavra ao doutor Bruno Kowalski, o senhor promotor, que terá 12 minutos. Senhores, a defesa tentará ludibriar todos vocês, tentará fazer crer que Walter foi um herói onde se sacrificou para salvar os outros. Eu digo que não, que ele não foi um herói, tanto é que ele desistiu de jogar os dados. Ele desistiu de jogar os dados, mesmo assim eles o mataram. Foi um crime de honra, um crime macabro. A defesa também alega estado de necessidade. Eu digo que não foi um estado de necessidade. Eles não agiram em estado de necessidade. Pense que vocês estão em um avião. Você e mais 4 pessoas, só há um paraquedas. Esse avião está caindo. Você precisa lutar e até mesmo matar para conseguir pegar aquele paraquedas. Isso é agir por necessidade. Você tem que matar, até mesmo para conseguir se salvar. E não foi o que eles fizeram. Eles tiveram um tempo de sobra para arquitetar. Mesmo com a desistência dos dados, eles o mataram. E não justifica a morte de Walter. Tiraram o bem mais precioso de Walter, o direito à vida. Senhores, eu peço que aqui se faça justiça e que eles sejam condenados. Muito obrigado. É dada a palavra ao doutor Moisés Michara, que terá 2 minutos. Prezados jurados, a defesa alega que foi um acordo entre eles. Realmente, eles fizeram um acordo. Porém, Walter desistiu do acordo. E mesmo se ele tivesse aceitado o acordo, excelência, seria crime. De qualquer maneira, seria crime. Se você faz um acordo com um amigo seu de quem matar, uma suposição de quem matar primeiro, vence, isso não é crime? Só porque foi feito um acordo? O judiciário desconstitui um contrato fora da lei, excelência. Isso foi pior, eles mataram um contrato de morte. Não existe isso, excelência. Excelência, a defesa alega estado de necessidade. Mas no artigo que diz do estado de necessidade, diz que quando as partes devem enfrentar o perigo junto. Ou seja, eles tinham o dever de enfrentar o perigo junto. Alegam também que o estado psicológico estava abalado. Walter estava nas mesmas condições que ele. Walter passou frio, Walter passou medo, Walter estava com fome, Walter estava mal, mas nem por isso ele escolheu matar e ceifar uma vida. No último minuto, ele disse: eu não quero essa coisa. Agora, eles alegam que não lembram de nada. Walter estava nas mesmas condições que eles e nem por isso escolheu matar. E ele disse: eu não quero, eu desisto do acordo, mas mesmo
mataram, excelência. Não existe estado de necessidade, não existe estado psicológico, não existe acordo. Esse acordo é desconstituído pela justiça. Eu espero que vocês façam a justiça. Excelência, alegaram também que as famílias desses homens, se nós queremos que 4 famílias fiquem mal, que 4 famílias vão chorar mais, as famílias terão eles. As famílias terão eles com vida. A família de volta não tem nenhum vida. Muito obrigado. Eu espero que seja feita a justiça. A justiça. É dada a palavra ao doutor Matheus Gil, que terá 2 minutos. Senhores, primeiramente eu quero dizer o seguinte: no 20º dia é o último contato dos réus pelo senhor Walter com o mundo exterior. Em nenhum momento, na peça citada, o senhor Walter reclama de fome. Em nenhum momento ele reclama de fome. Ele ainda diz que existe uma comida, existe o resto ainda da comida que estava ali. A partir dali, vocês suponham que eles tinham fome, porque eles não lembram de nada. Vocês dizem que eles tinham fome. Vocês dizem que eles não tinham condições psicológicas. Entretanto, vocês estão prevendo o pensamento deles, porque de nada eles lembram. Eles não lembram nem da forma que eles assassinaram o senhor Walter, muito menos da fome que eles tinham. Senhores, quando essas pessoas aqui decidiram, por si só, assassinar aquela pessoa que foi contra o grupo, aquela que foi contra o acordo, ninguém tinha livre consciência. Eles dizem que ninguém tinha consciência. Agora, onde está esse pensamento? Porque nisso eles lembram, no resto não. Senhores, quando esses 4 aqui presentes tomaram o lugar de juízes para sentenciar o senhor Walter à morte, eles sentenciaram também a sua esposa de não ter mais um marido. Eles sentenciaram seus filhos de não ter mais um pai. Senhores, existia um rádio comunicador lá que os mesmos não utilizaram, porque sabiam que estavam fazendo as coisas erradas. Imagine tamanha dor da família do senhor Walter ao ver a caverna se abrir e não ver os pais dos filhos dele saírem dali. Não ver nenhum cadáver para contar a história, porque o cadáver não existia mais. Senhores, se havia uma outra forma de saírem todos vivos dali, jamais vamos saber. Porque a única pessoa que se levantou contra esse acordo não está mais aqui hoje. Porque foi assassinado de forma cruel dentro daquela caverna, fazendo-se minguar até a última gota de sangue deles. Senhores, não existe veracidade no que foi dito aqui até agora. Não existe veracidade nas palavras ao qual os réus testemunharam. A única veracidade que existe é que o senhor Walter, o que era para ser o herói, ali dando uma outra opção de sobrevivência, essa é a única verdade. O senhor Walter não pode se colocar nessa. Queiram os doutores advogados de defesa utilizar a réplica. É dada a palavra ao doutor Lucas Lira, que terá 2 minutos. Pesados jurados, vocês considerem o seguinte: isso é uma tremenda confusão. O que a gente de fato tem: 4 pessoas sofrendo uma tragédia tremenda, de forma que 4 elas entraram naquela caverna e saíram 3. O que aconteceu lá nós não sabemos. O que nós sabemos é que entraram 4 e saíram 3. Todos nós aqui, até agora, só discordamos. Agora eu quero propor algumas coisas que todos nós vamos estar de acordo. Todo mundo aqui concorda que a vida é uma coisa importante, certo? E a vida de Walter é importante. Bem como a vida de Walter é bem importante, é esse motivo que ele se encontra aqui. Mas eu tenho uma série de outros motivos para dar. Pedro, João, Gabriel, Rafael, Luiz, Leonardo, Marcelo, Leandro, Pedro e Judas. Todos esses homens foram os exploradores, os operadores, operários que trabalharam para tirar o Walter de lá, desses 3. A minha tese é a seguinte: vejam bem, aconteceu desgraça demais até agora. Seria justo nós absorvermos esses homens. Uma questão muito simples. A gente só vai contribuir para que aconteça mais sofrimento. Mas eu proponho uma coisa ainda maior. Se a gente parar para pensar que a vida é realmente importante. Se a justiça é um bem que todos nós concordamos que vale a pena se buscar, eu proponho uma coisa que torna a justiça obsoleta. Apesar de que é justo que esses homens sejam absolvidos, eu proponho misericórdia. Fazer com que esses homens vão presos não vai trazer Walter de volta em nenhum dos 10 operários que trabalharam na obra. Então vocês vejam bem, isso aqui não é um caso comum, e é por isso que ele está tendo essa grande repercussão. Não é um caso comum. E é por isso que a gente não pode adotar as medidas comuns
direito positivado não dá conta do que é a profissão que nós lutamos contra a pessoa. Que Deus tenha misericórdia dessa alma e da nossa sociedade. Muito obrigado. É dada a palavra à doutora Milena Goulart, que terá 2 minutos. Bom, o que está acontecendo aqui é uma tremenda confusão. Vejamos, esses senhores mataram em estado de necessidade, certo? Eles estavam em tremenda necessidade. Eles não sabiam, eles não têm consciência do que está acontecendo. Eles não se alimentavam, eles não sabiam o que eles estavam fazendo dentro da caverna, certo? Então eu quero dizer para vocês que seja feita a justiça. Justiça, que outra coisa não é senão a razão do direito. Obrigada. É dada a palavra ao doutor Thaleson Ribeiro, que terá 2 minutos. O portanto de Walter não foi morto dentro de um estado de sociedade civil. Não existe dizer que, segundo esse princípio, eles não são culpados. Entretanto, se me agora permitir resumir rapidamente algumas palavras. Condenar o inocente é zombar do direito. É zombar das 10 vidas dos geólogos e engenheiros que trabalharam nessa operação. É zombar da vida do próprio Walter. Se é justo que essas 10 vidas tenham sido sacrificadas para salvar as de 5 exploradores, a que título diremos ter sido injusto que esses exploradores enfrentassem um acordo para salvar 4 em detrimento de uma? Senhores jurados, devem ter a seguinte linha de raciocínio. Aqueles que estudaram tiveram a oportunidade de se deparar com um enorme interesse público, tanto no país quanto no exterior. Quase todos os jornais e revistas publicaram um artigo a respeito. Uma opinião pública foi divulgada. Cerca de 90% expressa a opinião de que os acusados devem ser perdoados ou deixados em liberdade. É perfeitamente clara a opinião pública frente ao caso. Isso torna óbvio não somente o que deveríamos, mas o que devemos fazer. Sugiro que esse tribunal leve em conta a opinião pública. 4 pessoas já sofreram mais tormento e humilhação do que a maioria de nossa portaria. Concluo, portanto, que são inocentes. Como advogados de defesa, junto ao sentimento e concepção do povo, pedimos pela absolvição do caso. Senhores jurados, estão os senhores habilitados a julgar ou precisam de mais esclarecimentos? Convoco ao Ministério Público a defesa e os senhores jurados a me acompanharem ao local indicado pelo oficial Luan Mateus e Guilherme Luiz, mais precisamente aos senhores jurados a manifestarem seus votos sobre o artigo 487 do Código Processual Penal. Excelentíssimos juízes, senhores jurados, um representante da promotoria e um representante da defesa.
tendo em vista que os réus infringiram o artigo 121 do caput do Código Penal, privando intencionalmente a outrem da vida. Levo a mencionar que a atenuante estado de necessidade excludente, incluindo na parte geral 84 do Código Penal, sendo os artigos 23, inciso 1 e 24, não redimemos réus da prática de homicídio simples. Serão, pois, enquadrados por homicídio doloso, sobre o artigo 121 do Código Penal, pois agiram intencionalmente. Os réus cumprirão pena de 6 anos de reclusão, sob o artigo 59 do Código do Processo Penal. Declaro-nos culpados. Firmina nessa sessão do tribunal, agradeço a todos os senhores jurados, as partes, força pública, serventuários e a plateia pela presença e o cumprimento do dever. Os senhores jurados estão dispensados. Declaro encerrados os trabalhos dessa sessão solene do júri simulado, dos alunos do primeiro ano de Direito. Obrigada pela presença de todos e boa noite. Podem comemorar.